Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma terça-feira, às 20 horas, diretamente do Facebook do Centro Espírita Paulo de Tarso, para fazermos mais uma reflexão sobre a obra nos domínios da mediunidade. Hoje, particularmente, vamos trabalhar 2 capítulos. O capítulo 7, Socorro Espiritual, e o capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica. Nós vamos trabalhar esses 2 capítulos porque eles têm informações um pouco mais rápidas de serem faladas e a gente achou mais apropriado fazer assim. Vamos iniciar. O Rodrigo caiu. Vamos iniciar com uma oração. O João Carlos vai fazer a oração inicial para a gente hoje. Né, João? Um prazer. Boa noite, pessoal. Muita alegria de estar aqui mais uma vez com vocês. Muita alegria de estar podendo conduzir essa prece inicial. O Rodrigo deve estar se recompondo aí, ele estava com um problema no aparelho dele. Engraçado que hoje nós vamos falar de aparelhos, né, Valéria? Sim. E eu quero convidar vocês, no capítulo 7, 6, Psicofonia Consciente, tem uma oração que aliás, no capítulo 7, Socorro Espiritual, tem uma oração que o Clementino faz pelo assistido da casa, e eu quero pedir licença para fazer alguns trechos dessa oração, Valéria, à guisa de nossa oração inicial, porque ela é de uma beleza ímpar. Eu vou apenas fazer algumas adaptações para que elas se encaixem aqui na nossa oração. O texto diz o seguinte, ele está ali em prece, e ele fecha os olhos e eleva seu pensamento a Deus, e eu peço que todos nós, aqui, Valéria, eu, Rodrigo, as pessoas nas suas respectivas casas, que nós possamos olhar para dentro de nós, numa atitude de procura e de acolhimento à palavra do Senhor Deus. Divino Mestre, lança compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida hoje. Somos viajores de muitas jornadas e repousamos neste instante sob a árvore bendita da prece e te imploramos amparo. Todos nós somos endividados para contigo, Senhor. Todos nós nos achamos também empenhados na sua bondade infinita, servos devedores que somos, confiantes no teu amor. Sela-nos os lábios, Senhor, para que a soberba não nos visite, para que nós não entendamos que somos melhores do que somos, e abre-nos a alma, as tuas bênçãos fecundas, para que nós possamos também, nós, fazermos a colheita do bem que derrama sobre toda a humanidade. Inspira-nos a palavra, a fim de que a imprudência não se intrometa em nossa língua, aprofundando as nossas chagas interiores e nos afastando mais de ti. Senhor, ajusta-nos para que obtenhamos do alto os favores que são necessários para que esta noite seja conduzida conforme a tua vontade. Que assim seja, pela graça de Deus. Amém. Amém. Mais uma vez, vou pedir desculpa a vocês. Não consegui gravar a música. A música não está no meu tom, eu não consigo cantar também, porque ela está no tom de homem. É uma música lindíssima do Gilberto Gil, que o João escolheu. Então, eu vou pedir licença para declamar para vocês a letra da música de hoje. Ela se chama Drão. E diz assim: Drão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar. Plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura. Dura caminhada pela estrada escura. Drão,
Não pense na separação. Não despedace o coração. O verdadeiro amor é vão. Entende-se infinito, imenso monolito, nossa arquitetura. Quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminha dura, cama de tatame, pela vida fora. Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar, por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Quem poderá fazer aquele amor morrer, se o amor é como um grão? Morre, nasce trigo, vive, morre pão. Drão, drão. É lindíssima a letra da música, né? Fala dessa questão do amor infinito e da questão das ilusões também. Como a gente falou na nossa reflexão da semana passada, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: primeiro nós éramos instintos, depois sensações, depois sentimentos. Nós estamos no meio do caminho, nós subimos ali dos instintos para as sensações quando nós saímos do homem primitivo e viramos o hominal. Então, quando a gente teve a noção do que é direito, respeito, e aí a gente criou consciência sobre as coisas. Aí, nesse momento, a gente foi subir o degrau para a sensação. Então, a gente está fazendo a caminhada dentro da sensação, prestes a subir mais um degrau para os sentimentos, quando a gente entrar efetivamente no momento de regeneração, que se inicia por nós. É sempre importante a gente entender isso. A regeneração, ela não é do planeta somente, ela é também de nós, porque nós fazemos parte desse planeta. Então, se nós não estivermos a ponto da regeneração, não vamos ficar aqui. Nós precisamos proporcionar ao planeta essa regeneração, com os nossos pensamentos equilibrados, com os nossos pensamentos em alto tom fluídico, com as nossas atenções e inspirações para as soluções e não para os problemas, né? Então, na música, ele fala sobre essa questão do amor e da ilusão, porque a gente ainda não sabe o que é amor na totalidade, o que é amar na totalidade. A gente experimenta esse sentimento, mas a gente ainda não compreende na totalidade o que ele é. Por isso, muitas vezes, somos egoístas. E a gente entra, então, numa sensação que a gente pensa que é amor, mas, na verdade, é ilusão. Não é isso, João? Perfeitamente, Valéria. Na semana passada, eu me lembro bem, eu quero retomar, eu falei que Deus é amor. Nós somos aprendizes desse processo, ainda muito iniciantes, que nós ainda estamos muito nos passos iniciais, muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. E eu falei também, vocês se lembram bem, que o amor se aprende, que a gente não é estagnado, que nós precisamos romper com aquela postura que muitos se orgulham de ter, de falar, eu sou assim mesmo, eu sou assim, não mudo. Não, eu não sou assim, eu estou assim, eu sou um ser em permanente evolução, como a Valéria acabou de falar. E o comecinho da letra aqui deixa muito claro isso, ele fala, olha, drão, eu gostei do drão, né? Drão. O amor da gente é como um grão, como um grão. Nós já falamos aqui em momentos anteriores que se nós tivéssemos a fé como um grão de ervilha, né, Valéria? Tivéssemos a fé do tamanho... Eu vou pegar no pé dela até o último dia, né, por causa do grão de ervilha. Se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de mover montanhas. E no texto evangélico fala que o grão de mostarda é o menor dos grãos, mas quando ele germina, ele se torna a maior das árvores. Então, veja bem, o amor da gente é como um grão, ou seja, ele precisa morrer para brotar. Quem já trabalhou na roça, e eu sou oriundo da roça, sabe disso. Planta-se um grãozinho de feijão,
E 1 grão de feijão produz um pé de feijão que dá, em média, 6 a 10 vagens, sendo que cada vagem tem de 5 a 8 grãos novos. Então, se você analisar, se for uma colheita mínima, 1 grão gera no mínimo 25 outros grãos, quando ele morre. E aí eu fico pensando, Valéria, morrer para quê? Morrer para as ilusões, morrer para as nossas necessidades meramente humanas, para o nosso materialismo, morrer para o nosso rancor, morrer para o amor possessivo que nós temos, para abrir caminho para um amor novo, maior, mais amplo, mais fecundo. E na letra da música tem uma parte que tem um neologismo. Nós, como professor de português, gostamos muito dessa palavra, né? Neologismo é quando se faz uma palavra nova, se constrói uma palavra nova. E ele pergunta: quem poderá fazer aquele amor morrer? Olha, o amor precisa morrer para que ele renasça fortalecido. Quem poderá fazer o nosso amor morrer? Aí ele pergunta de novo: nossa caminhadura? E eu estranhei caminhadura, que palavra esquisita. Aí logo abaixo, nas 2 linhas subsequentes, ele define caminhadura. Nossa caminhada dura na estrada escura. Nós reclamamos tanto, Valéria, das dores que temos, reclamamos tanto do dinheiro que nos falta, da saúde que nos foge, reclamamos das coisas que não dão certo, mas como Deus é misericordioso, colocando na nossa frente a dura caminhada pela estrada escura, que faz aquele amor molengo de criança ir ficando para trás e ir morrendo, para que nós possamos renascer para uma vida nova. O Evangelho já nos diz: bendita a dor que nos propiciou tão eficiente Salvador. Né, Rodrigo? Deu certo aí agora, querido? João, só acrescentando no que você falou aí, essa questão da caminhada dura e da caminhada escura, isso é o próprio amanhã, né? Porque a gente caminha na vida, a gente pensa assim, não, porque amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, mas o amanhã nos surpreende, ele é sempre uma tela escura que a gente não sabe o que vai surgir dela. E a gente, o Osho fala isso, ele tem uma frase, eu gosto muito do Osho, ele é um sábio, né? Ele fala assim: morrer é fácil, viver é difícil. Por quê? Porque a gente precisa acreditar que vai ter um amanhã, a gente precisa acreditar que esse amanhã vai surgir, mas, na verdade, ele é um caminho escuro, porque você não sabe o que vai ser amanhã, né? As pessoas estão aqui, de repente, pum, elas vão embora, e você fica sem aquela pessoa, como aconteceu comigo, né? E as coisas estão de um jeito, de repente, acontece alguma coisa, muda tudo. E por isso viver é difícil, porque a gente não sabe o que vem nesse caminho escuro, nessa estrada escura que é o amanhã, que é o daqui a pouco. Não precisa ser o amanhã, né, de virada do dia para a noite, enfim, da noite para o dia, mas o momento seguinte é um momento que é sempre escuro, a gente não sabe, a gente faz os nossos planejamentos, a gente faz as nossas... tudo. Só que o que vai vir é sempre uma surpresa, é sempre algo que vai nos surpreender. E a gente não sabe o que está ali, porque também não depende só da gente, depende de toda uma conjuntura, depende das pessoas que estão ao nosso redor, depende das escolhas que as pessoas fazem, principalmente das escolhas que nós fazemos para dar continuidade a essa caminhada. Então, viver é um ato de coragem. Morrer, ele fala, morrer é fácil, viver é um ato de coragem. E quando ele fala dessa caminhadura, desse caminho, dessa estrada escura, me remete a isso, me remete a essa nossa caminhada existencial. A gente não sabe o que está por vir. A gente tem consciência do que passou, a gente sabe o que está acontecendo nesse momento, mas o que está por vir ainda é uma estrada escura. E a gente está aqui, né, corajoso para poder caminhar por esse caminho dessa estrada escura aí, e muitas vezes é um caminho duro, né? Um caminho que oferece muita dureza para que a gente possa, então... porque a nossa escolha, né? Assim, eu acredito que tudo são escolhas nossas.
Nossa, mas eu escolhi uma doença, eu escolhi que meu marido morresse, tudo é escolha. A gente sabe, determinadas escolhas a gente faz antes de reencarnar. E quando a gente chega aqui, a gente antes de reencarnar acha que vai tudo ser fácil. Quando a gente chega aqui, as coisas são doídas e difíceis. Então se torna essa caminhadura que o Gil fala. E é difícil, viu? Como é difícil. Valéria, e pulando de uma canção para outra, e já aproveitando que nós estamos falando através do Centro Espírita Paulo de Tarso de Três Pontas, terra do Milton Nascimento, uma das mais belas canções do Milton, Caçador de Mim, que foi escrito pelo Sada, dupla Sai Guarabira, e pelo Sérgio Magrão, que é o percussionista do 14 Bis, né? Ele fala assim: nada a temer senão fugir da luta. A única coisa que nós temos que ter medo é de ter medo. A única coisa que nós temos que ter medo é de fugir da luta. E ele fala: abrir o peito à força, porque dói, numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura, porque elas existem. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? A luta é diária, as armadilhas se escondem a cada esquina, mas é necessário que o grão morra, e morrer significa abrir mão das ilusões, como você tão bem disse, para que o grão possa se frutificar, se tornar mais amplo, mais fecundo, capaz de alimentar multidões. Somos, eu vou inventar uma frase aqui, somos alimento para a humanidade, quando aceitamos aquilo que nos é proposto com humildade, mas com coragem. Deixa eu ficar quieto, porque o Rodrigo está louco para falar. Né, Rodrigo? Estão me ouvindo direitinho agora? Agora sim. Não fugir da luta. Eu tive que não querer fugir da luta, porque foi uma saga tentar colocar-me ao ar agora. Mas eu contei com uma equipe aqui bacana e deu certinho. Eu tenho equipe. Ele é chique, né? Ele tem equipe. Eu e o João, a gente está aqui solitário, né, João? Só assim, se der errado é pela gente mesmo. Ele não, ele tem lá a equipe dele, porque ele é o cara, né, Rodrigão? A equipe recebe em dia, todo mês, certinho. Mas todas as duas músicas que a Valéria declamou, né? Drão, que é do Gilberto Gil, que eu amo de paixão, tem um disco dele que é ao vivo, e essa música é uma das primeiras cantadas, e o Milton Nascimento. Então, quando eles vêm falando dessa questão do grão, né, que precisa nascer, que precisa vencer a si mesmo, eu acredito que as duas músicas falam muito de vida. E os dois capítulos que nós nos propusemos a trabalhar hoje, eles falam de vida. E o que mais me chamou a atenção é que em aulas passadas, em bate-papos passados, nós confirmamos entre nós, e os amigos e amigas que puderam nos acompanhar, puderam certificar-se disso, nós não saímos dessa vida encarnada e entramos na vida espiritual o que nós somos. Nós vamos com o que nós somos. Nós levamos o que nós temos. E os dois casos, né, somando ao caso da Sara, que permanece aqui, todos permanecem, de certa forma, iguais. Eles chegam ao mundo espiritual como eles eram aqui, com as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas crenças, né? A crença na violência, a crença não no mundo espiritual, a crença em verdades temporais, né? Em morais sem fundamento no cristianismo, na palavra do Evangelho. Então, me deixou muito encantado a leitura dos dois capítulos, justamente para eu, Rodrigo Ferreira, ficar pensando, né? Como que eu vou chegar depois que eu desvestir essa roupa aqui? Como que eu vou chegar do outro lado?
Como que eu vou encarar a minha mediunidade? Será que eu vou ter, no tempo que me resta, do que quanto tempo for, eu terei encontrado as verdades da mediunidade dentro de mim, dentro da minha vida? Eu terei compreendido o Pentateuco, o Evangelho, as vivências espirituais que a carne me permite experimentar? Como que eu vou chegar lá para não precisar passar pelo infortúnio que os dois personagens desses 2 capítulos vivenciaram? Então, assim, foi uma coisa muito interessante para mim, né? Agora, para depois a gente passar para outra parte, eu deixo o João falar ou a Valéria, senão eu vou ficar falando que eu estou entusiasmado. Então, só para a gente poder situar um pouquinho as pessoas, eu vou mostrar aqui para vocês, dá licença que eu vou compartilhar aqui, como que funciona aqui, olha, a reunião mediúnica. Aí a gente passa para essa parte aí, para a gente efetivamente entrar no capítulo. Então, isso aqui, proteção espiritual e magnética. Toda mesa mediúnica ela é protegida espiritualmente pelos trabalhadores espirituais da casa. Não existe possibilidade de alguma coisa acontecer que eles não estejam atentos a essa coisa. A maioria das coisas que acontecem, eles já estão ali prevendo. Se tiver alguma surpresa, eles estão preparados para isso também. Então, olha só que interessante essa imagem que eles colocaram aqui no livro Mediunidade, Estudo e Prática, que é da FEB, né? Ele coloca assim, os trabalhadores do plano espiritual, a gente está falando sobre mesa mediúnica durante o livro todo aqui nos domínios da mediunidade, né? Então, os trabalhadores do plano espiritual fazem divisões magnéticas na sala de reunião, utilizando longas faixas fluídicas destinadas à obra de preservação e vigilância, a fim de limitar a zona de influenciação de espíritos não sintonizados com propósitos elevados. Então, assim, quando a mesa mediúnica está acontecendo no centro espírita, lembra que quando André Luiz entrou no centro espírita, ele foi passando por várias salas e ele disse que lá onde acontecia a mesa mediúnica era o coração do centro? Então, paralelamente à mesa mediúnica, estão acontecendo vários outros eventos dentro do centro espírita, na parte física do centro espírita. Então, você tem um curso sobre um livro, a evangelização das crianças, um curso sobre outro livro, uma palestra pública aberta ali para quem quiser ver, atendimentos individualizados, né, com pessoas que procuram lá conselhos. Alguns centros têm atendimento individualizado com pessoas incorporadas, outros têm com pessoas somente conversando mesmo, sendo inspiradas pela espiritualidade. Isso vai depender de centro para centro. Então, acontece, paralelamente à mesa mediúnica, acontecem vários eventos. E os espíritos trabalhadores do centro estão atentos a todos esses eventos, sintonizados com tudo que está acontecendo. Uma pessoa vem para a palestra, traz 3 ou 4 obsessores. Desses obsessores, 3 não quiseram nem entrar no centro espírita, ficaram lá do lado de fora. Os guardiões já barraram eles ali e eles não quiseram nem entrar. 2, os guardiões perguntaram: o que vocês querem? A gente quer ouvir o que eles têm a dizer. Então, eles encaminham esses aí para uma sala. Aí, o centro tem uma outra parte, que é a parte espiritual, que tem ali salas divididas para grupos de espíritos que estão chegando ou que já estavam ali, que vão ser assistidos. Tem hospital. O centro espírita ele não tem somente a parte física, ele tem também a parte espiritual. E isso não é um privilégio do centro espírita. Todas as casas religiosas têm. A Igreja Católica também tem uma parte espiritual, que tem lá todo o auxílio para as pessoas que vão chegando ali, espíritos que vão chegando, que vão sendo encaminhados para lá. Na Igreja Evangélica, por mais que eles não acreditem, eles têm essa parte que é invisível aos nossos olhos, mas existente em todas as casas religiosas, independente da crença e da religião, que é a parte de socorro daqueles irmãozinhos que estão perdidos ainda e ficam obsediando outros por aí. Então, aqui ele dividiu direitinho, olha só. Aqui, nesse centrinho, você tem a mesa mediúnica.
Aí você tem aqui ao lado da mesa mediúnica o pavilhão ou gabinete assistencial. Nesse pavilhão ou gabinete assistencial ficam vários aparelhos mediúnicos e também espíritos que sabem utilizar esses aparelhos para poder fazer a ajuda na hora lá que for necessária na utilização desses aparelhos ou de outras coisas. Então tem um gabinete aqui, ó, que a gente não vê, mas ele está ali, do ladinho da mesa mediúnica. Essa aqui é uma parte que eu falei, que é essa parte invisível do centro espírita, que é destinado aos trabalhadores espirituais. Aí aqui ele vai dividindo em faixas, ó. A primeira faixa é essa lilás aqui. Barreira magnética de isolamento e proteção dos componentes da mesa e das entidades admitidas à comunicação. Isso aqui vai ser muito importante para a gente entender alguma coisa referente ao capítulo 8, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente tem essa barreira feita pela espiritualidade que está protegendo aquelas pessoas que estão ali na mesa mediúnica, para que nada aconteça que possa estragar a harmonia daquela mesa. Nenhuma pessoa de fora chegue, ou nenhum médium que esteja na mesa fique agitado, porque a partir do momento que ele entra na sala, os espíritos já vão dando um banho de luz, já vão tirando as impurezas, é feita uma limpeza na sala com produtos próprios de limpeza da espiritualidade, para tirar larvas espirituais, micróbios espirituais que poderiam atrapalhar aquilo ali, espíritos que são ali meio rebeldezinhos, já são encaminhados para outro setor espiritual da casa mediúnica, isso tudo vai acontecendo. E aí, quando o médium senta na mesa, ele já está ali certinho, equilibradinho, tudo bonitinho, porque ficou tudo para fora lá, o que ele tinha trazido junto com ele. Beleza. Tá. Aí, então, na faixa 1, que é essa faixa lilazinha, espera aí que eu não estou conseguindo abrir aqui, tá para mim. É a barreira magnética que a espiritualidade faz, protegendo todos os médiuns aqui. E dentro dessa faixa está lá o gabinete. Essa faixa verdinha aqui é a faixa 2, barreira de vigilância e controle de entidades situadas no recinto, fora da faixa 1. Então, são aquelas entidades que vêm junto com as pessoas para assistir palestra, para ir para um curso, não sei o quê. Tem a barreirinha ali e tem os guardiões lá, cuidando para que eles não atrapalhem nem interfiram. E convidando para eles irem para algum setor espiritual. Eles não são rechaçados. Eles são convidados a participar. Muitos saem correndo, outros aceitam. E na faixa 3, que é essa azul aqui, clara, grandona, a gente tem a barreira localizada ao redor do edifício da reunião, ao redor do centro espírita. Proteção contra entidades desordeiras. E então, é assim mais ou menos, né? Essa parte amarela é o centro espírita. Tá, isso aí é o que acontece dentro da reunião. Vamos falar um pouquinho dos aparelhos que são utilizados. Então, aqui, a gente tem, nesse pavilhão que eu mostrei na imagem anterior, ó, pavilhão ou gabinete assistencial, a gente tem aparelho magnético de contato mediúnico, aparelhos de condensação do oxigênio, condensador ectoplásmico, psicoscópio, amplificador da voz, aparelho de comunicação com encarnados, aparelho para emissão e recepção de mensagens. E aí a gente tem lá nas outras partes leitos, padiolas, medicamentos, utensílios médicos para serem utilizados se necessário. Ok. Então, esses aparelhos todos, ó, Voltei. Esse aparelho de oxigênio ativo ou ozonização é o objeto de remover as impurezas do ar e destruir micro-organismos nocivos. Então, ele vai fazer essa limpeza. Lá nos Missionários da Luz, ele explica direitinho esse aparelho. Não vou me alongar muito para a gente poder passar para o capítulo. O psicoscópio nós estudamos em reuniões passadas aí nossas, né? Aquele aparelho que eles colocam como fosse um óculos e eles conseguem ver cada médium, cada pessoa que está participando do trabalho, vendo o interior de cada um, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Esse condensador ectoplásmico, ele vai trabalhar com o ectoplasma dos encarnados, que são os médiuns.
O que é o ectoplasma? O ectoplasma é um gás que a gente tem no nosso corpo chamado duplo etérico. A gente tem um armazenamento ali de ectoplasma. Esse ectoplasma, ele é vital para a gente, ele é importante para a nossa vida física. E ele nos identifica enquanto seres humanos. A gente é identificado como ser humano por conta desse ectoplasma. E ele, então, contribui nos processos mediúnicos, porque como ele é um gás, ele vai exalar da gente, né? E os espíritos menos evoluídos, eles vão identificar esse gás em nós e vão nos reconhecer como alguém próximo, parecido com eles. É por isso que a gente pode contribuir com a espiritualidade superior, porque eles não têm ectoplasma. Nós temos, porque estamos encarnados na Terra. E por isso somos reconhecidos como seres encarnados na Terra, seres humanos, por conta do ectoplasma que nós temos lá no nosso duplo etérico, e que ajuda e faz com que todos os processos mediúnicos ocorram. Aí a gente tem o aparelho magnético de contato mediúnico, que vai estabelecer esse contato com os espíritos desencarnados, o amplificador de voz, que leva a todas as mensagens de socorro para as outras partes do centro, mostrando para os espíritos que não quiseram, que estavam meio rebeldezinhos lá e que não quiseram socorro, como é possível ser socorrido com amor. Então, isso pode atrair esses espíritos rebeldezinhos para o socorro também. E o aparelho de comunicação com os encarnados. Esse daqui é o último que me interessa muito. Esse aqui, aparelho para emissão e recepção de mensagens. Nesse aparelho, eles criam como se fossem telas para mostrar para os espíritos que estão ali em sofrimento, por exemplo, uma vida que eles tiveram em que eles... por exemplo, ele fala assim, eu estou aqui obsediando fulano porque fulano fez isso comigo, então agora eu tenho que me vingar dele. Aí esse aparelho ele vem mostrar em telas que ele fez isso com essa pessoa que ele está obsediando em vidas anteriores que ele não tem lembrança. Então vai vindo assim, um faz numa vida, o outro faz na outra, o outro faz na outra, e ele vai se vendo dentro daquelas situações, vai percebendo que ele também tem culpa no cartório. Então, se o outro fez aquilo com ele, é porque ele fez aquilo com o outro antes, e aí vai virando uma bola de neve. E enquanto isso não parar, vai continuar essa vingança, né, constante com um, com o outro, com o outro. Também, esse aparelho ajuda, na hora de um socorro, a levar esses espíritos para lugares em que eles se sintam confortáveis, para que o socorro possa acontecer. E também ajuda no outro sentido. Por exemplo, um médium vidente começa a ver uma cena. Essa cena é mostrada por esse aparelho e intuitivamente esse médium vidente vê essa cena. Aí ele fala, eu estou num lugar que está pegando fogo, não sei o quê. Aí o médium psicofônico recebe a pessoa que estava no meio daquele fogo. E ela começa a falar, socorro, eu estou aqui, eu peço salva, me ajuda, está queimando. E aí você vai ajudar. Então esse aparelho aí, ele é um aparelho que a espiritualidade tem e que transmite imagens, tanto para os médiuns videntes, quanto para os espíritos desencarnados, para que eles possam ter uma consciência maior daquilo que está acontecendo ali. Então, tudo isso, olha só que lindo que acontece no momento da mesa mediúnica, e a gente não tem nem ideia de que isso acontece se a gente não estudar. Por isso que Kardec fala, espíritas, instruí-vos, porque através da instrução você vai encontrar a moral. Então, quem não estuda e vai para a mesa mediúnica sem estudo, vai para a mesa mediúnica sem saber de tudo isso. E aí, chega lá, não sabe nem o que está fazendo lá. E faz coisas, às vezes são ilusões que aparecem na cabeça, e ela não sabe direito o que está acontecendo. Por isso o curso de mediunidade é muito importante, para que a gente tenha consciência de tudo que pode acontecer, das coisas que já aconteceram, do que acontece dentro do mundo espiritual e do mundo dos encarnados nesse processo. Eu acho que eu encerrei minha cota de falação, né? Eu vou deixar para o João e para o Rodrigo, para eles falarem do desenrolar dos capítulos hoje, porque eu falei pra caramba. Então, capítulo 7 e 8 tá por conta de vocês. Só quando vocês entrarem no 8 que eu só vou dar uma explicaçãozinha sobre o tipo de mediunidade que nós falamos na semana passada e que nós falamos nessa semana. Mas a historinha vocês podem contar aí, falar, fazer as observações. Vou ficar quietinho aqui.
Você está sem microfone, João. Microfone. Verdade. Eu desliguei porque estava dando interferência e eu acabei me esquecendo. Eu proponho que nós nos atenhamos ao capítulo 7, porque já são 8h35, para que nós possamos fazer agora, para casar com o que você acabou de falar, que nós fizéssemos, Rodrigo, um pequeno resumo do capítulo 7, para que as pessoas que talvez não tenham lido consigam casar a ideia do capítulo com isso que você tão bem acabou de explicar. Você pode fazer, Rodrigo, ou faço eu? Bom, eu começo aqui e você dá a sua sequência aí com a sua avaliação. Tudo bem. Eu fui fazendo algumas anotações e aí é bem interessante, porque nesse capítulo, a constituição dele é uma preciosa aula de doutrina, de que vai doutrinar o espírito sofredor e irônico, né? Ao mesmo tempo que ele é sofrido, ele faz meio que um escárnio de quem quer ajudá-lo em primeiro momento, né? Então, no começo do capítulo também, João e Valéria, me parece assim que a intenção pedagógica de André Luiz é reforçar que o espírito de oração é primordial em todos os trabalhos. E quando eu digo trabalho aqui também, eu não é claro que é a mesa mediúnica de qual se refere todo o livro, né, que ela vai se desenrolando, mas todo o nosso trabalho para a dignificação de nós como gente, como ser, como pessoa, deve iniciar com oração, né? O nosso dia, o nosso trabalho, porque todo o trabalho é feito em oração, né? Então ele fala assim, após a oração inspiradíssima de Clementino por Raul, o diretor encarnado, Libório, o visitante, começava a chorar. No momento em que Clementino, usando Raul, né, na mediunidade dele, faz uma oração lindíssima, extremamente profunda, caridosa, acolhedora, de uma mansidão angelical, o Libório, que é o espírito sofredor e que chegou ali fazendo escárnio, fazendo ironia, ele se põe a chorar, porque tamanho é o espírito e a doçura que a oração é dita, que a oração é feita. Quer dizer, o tom da palavra, as palavras usadas. Então, é muito bacana isso. E aí, depois disso, quando o Libório ele arrefece aquele espírito maldoso até dele, ele começa a ver uma descrição do processo de regressão de memória que o aparelho, né, o condensador ectoplásmico, oferece a ele, que é a história dele com a mãe dele. E aí, então, ele, né, descobre que ele foi um suicida involuntário, pensando como encarnado, mas voluntário pensando enquanto valor humano, valor moral. Né? Mais ou menos o início seria isso, João. O que você tem aí? Deixa eu contar rapidamente. É um suicida inconsciente, na verdade, porque ele não tem consciência do suicídio, mas esse suicídio efetivamente aconteceu. Mas é igualzinho André Luiz, né? Ele só tem consciência disso depois do desencarne. Isso, depois. Eu acho importante contar a sequência do capítulo, Rodrigo, só para a gente entender. A sessão mediúnica está em andamento. Estão ali o Aulus, o André e o Hilário, aprendentes, né? Estudantes. Está o Clementino, que é o coordenador espiritual, um desencarnado coordenando a situação do lado espiritual, e está o Silva, com os médiuns encarnados trabalhando. E, de repente, entra na sala para ser tratado um espírito sofredor, o Libório. E o Libório vem conduzido por duas pessoas que o seguram. E ele vem completamente irônico, completamente escarnecendo da situação. O Clementino impõe as mãos sobre o Silva, fornecendo fluidos positivos. O Silva se coloca em oração e o embate, a conversação começa.
o Silva o saúda falando, meu amigo, roguemos o amparo divino. E ele fala, você é padre? Só pode ser padre para estar usando essas palavras, né? E ele fala, meu irmão, fala, não vem com enrolação, não. O começo da fala é bastante agressiva, até que tem tanto amor no gesto do Silva, tem tanto carinho, tem tanta doação, tanta limpeza de alma, que ele vai se tornando ele vai aceitando com mais facilidade a situação. E aí, inspirado pelo Clementino, o Silva faz uma oração linda, que é aquela oração que eu fiz no início, Valéria, com pequeníssimas adaptações. E a hora que esta oração acontece, o espírito que estava durão, que estava chato, ele dá a conhecer o que está acontecendo. Na verdade, ele está usando de uma companheira, a Laura, que era vamos dizer assim, a amante dele durante o período de encarnado, e que ele agora explora sexualmente, inclusive, né, Valéria, fazendo uso de um vampirismo. E ele não quer sair de perto. Que essa situação sexual acontece também, porque a gente não tem essa noção, né? O vampirismo ele vai acontecer em muitas situações, e também na situação sexual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Algumas coisas que acontecem no momento do ato sexual, que às vezes a gente pode até achar estranho, ou no momento até que a gente esteja sozinho, enfim. Existe esse vampirismo sexual, é importante que se pesquise sobre isso, em livros sérios, e tem livros de André Luiz que falam sobre isso, para que a gente possa ter essa noção e ter as nossas precauções, tomar esses cuidados, porque às vezes a gente pode estar sendo vampirizado nesse sentido sem saber, né? É importante a gente saber isso. Muito bem. E aí, após a oração, ele se torna mais maleável, Rodrigo. E há um momento que ele se torna mais maleável, que ele começa a chorar, que ele reconhece, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Então, rapidamente abrem a tela diante dele e ele tem a revelação de onde vem a doença dele. Porque numa noite de carnaval, a mãe estando doente, às vias da morte, ele deixa a mãe abandonada em casa e vai para Gandaia, e durante 4 dias ele festeja com o dinheiro da mãe, e quando ele volta, ela já está desfalecida, já está em coma, não o reconhece mais. E aí, Valéria, o que acontece? Ele totalmente embriagado, totalmente vencido pelo cansaço, ele vai tomar um banho e abre o gás do chuveiro a gás e dorme, sem perceber que o gás está vazando, e vai a óbito como suicida, porque, afinal de contas, ele provocou sua morte. O que eu achei interessante aí foi a utilização da tela mental que você tão bem explicou, né? O Hilário questiona, o aparelho dessa tela mental deve ser um mecanismo maravilhoso. E ele fala, nem tanto. Não. É um equipamento muito simples. O ectoplasma fornecido pelos encarnados condensa-se na tela. E quando o comunicante, quando o espírito lembra a cena, mesmo que inconsciente, que a cena o provoca, ele consegue enxergar na cena, como se fosse um cinema, aquilo que ele está pensando. Aí ele fala, mas então, o ectoplasma faz as coisas acontecerem como se fosse um espelho. De novo, um espelho. Né? Estou falando então, muito agora. É muito bonito, é como se fosse um data show, como vamos botar assim, fazendo uma comparação, né, com a nossa realidade. É como se fosse uma projeção de um data show, assim, que vai passando ali a vida da pessoa. É muito bonito isso. Isso, quem participa de mesa mediúnica já viu, com certeza, porque esse aparelho é sempre utilizado, sempre. Eu acho que em todos os momentos, em todas as mesas mediúnicas das quais eu participei, sempre foi utilizado. Então, olha só, isso geralmente quem trabalha é a pessoa que está administrando a mesa, que vai mostrar essa tela, obviamente inspirado pelo mentor espiritual, que está ali também administrando a mesa, ou seja, ele administra e o administrador é só um instrumento daquela administração. E ele fala, olha só, olha o que aconteceu numa vida anterior,
olha para frente que você vai dar uma olhadinha, lembra que aconteceu isso, 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 e aí às vezes você fica em silêncio e ele começa a ver, e ele começa a refletir, às vezes a chorar, e ali ele vai acalmando, acalmando. É linda essa cena, e assim, é uma cena recorrente em mesas mediúnicas, é muito bonito. Mas quem não sabe, duvida, né? Porque aquela questão da instrução que é muito importante para a gente saber o que acontece, para a gente ter ciência do que está acontecendo e de que tem toda uma espiritualidade ali trabalhando junto com a gente. Isso é muito importante. E se alguém quiser ver isso, tem um filme que chama O Filme dos Espíritos, e lá no Filme dos Espíritos tem uma cena que o espírito é convidado a relembrar as lambanças que ele fez no passado, portanto, está lá o aparelho disponível, e eu acho que está disponível aí eu não sei se tem, né? Mas, Filme dos Espíritos. Né? Dentro disso que você está comentando, João Valério, o Hilário, ele faz um comentário num determinado momento do livro, ele fala assim: evidentemente, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa, porque ele fica encantado com o aparelho. E aí Aulus diz para ele assim, que nem tanto, que não é preciso espanto, que, na verdade, o hóspede espiritual, né, Libório, apenas está contemplando os reflexos da mente de si mesmo, a maneira como se nós estivéssemos diante de um espelho. Ou seja, o tempo todo é como se, a partir do momento em que ele percebe a docilidade do ambiente, percebe o acolhimento fraternal, é como se ele fizesse, né, ele é conduzido a fazer uma reflexão. E a palavra reflexão vem do latim reflectare, que significa voltar o olhar para trás. Então, quando eu faço uma reflexão, eu volto o olhar para um pequeno passado, para o passado distante, para uma situação pessoal, é sempre para trás. Então, quando ele consegue visualizar no condensador ectoplásmico os momentos cruciais do teu desencarne, aí ele se enxerga verdadeiramente o que ocorreu com ele. Porque até então ele acha que a única pessoa que gosta dele e que gostava dele era a Sara. Por isso ele permanece perto da Sara. Porque a Sara é a única pessoa que sente falta dele, né? Porque realmente era apaixonada por ele, e é a única que desejava que ele estivesse ali perto para festejar a vida, fazer alguma coisa. Só que ele não reconhecia a própria realidade em que ele estava, que era de desencarnado. Então ele vampirizava a única pessoa que poderia estar com ele. E, Rodrigo, Valéria, tem um fato extremamente importante neste capítulo que nós estamos esquecendo. A médium que recebe o Libório é a Eugênia. Lá no capítulo 3, Equipagem Mediúnica, explica quem é a Eugênia. É uma jovem de grande docilidade, com uma capacidade mediúnica imensa, e ela é uma médium consciente, ou seja, ela não dorme, ela não apaga durante o transe, ela fica acordada. E interessante que, em relação a Libório, ela se afasta um pouquinho do corpo físico, ele fala que ela fica, o corpo espiritual dela se afasta do corpo físico alguns miseráveis centímetros, e ela permanece o tempo todo em estreita vigilância para que o espírito do Libório, ainda rebelde, não provoque bagunça na sessão mediúnica. Né? Interessante, a Valéria talvez explicar aí, a importância do médium colaborar para que a reunião não desande. Né? Isso é uma coisa que a gente também aprende no curso, né, que a gente faz para um curso sobre mediunidade. O médium, ele tem que ter essa conduta. Ele é o dono do corpo físico. Então, quem comanda é o médium. O espírito vem lá agressivo, o médium continua lá, pleno. E ele vai transmitir a mensagem. Por exemplo, ele vem falando um monte de palavrão, vem querendo virar a mesa assim. Ele está falando vários palavrões. A gente não fala o palavrão que ele está falando. A gente pode até enviar essa mensagem. Ele está falando vários palavrões. Gostaria de virar a mesa. Mas essa não é uma conduta interessante.
ele está ficando muito mais nervoso. Então, até aí, você não vai transmitir a mensagem que ele está te passando, você vai dizer a maneira como ele está atuando. Então, o médium, ele precisa ficar consciente, pleno, né? O que é um médium consciente que o João está falando? É aquele médium que vai lembrar de tudo que aconteceu depois que acabar toda a parte da mesa mediúnica. No final da mesa, quando a gente termina tudo, termina a oração, faz tudo bonitinho, tem o fechamento, a gente ainda faz uma conversa para conversar sobre o que aconteceu, para poder refletir sobre o que aconteceu. E nesse momento, eu senti alguma coisa relacionada a um atendimento, que às vezes não aconteceu psicofonicamente. Aí o outro fala, eu também senti isso, E aí a gente vai entendendo que aquelas sensações todas são mediúnicas, que não são nossas, porque a gente tem a mania de querer duvidar do que está acontecendo. Nesse momento final, a gente faz essas recordações e é muito interessante. E o médium consciente, ele se lembra de absolutamente tudo. O médium que não é consciente, que é sonambúlico, ele esquece. Na verdade, ele não sabe de nada do que está acontecendo. Aí as outras pessoas da mesa vão contar para ele o que aconteceu. E talvez eles tenham algumas pequenas memórias sobre aquilo. Mas o controle de tudo o que acontece tem que ser do médium. Por isso, a grande importância de estudar, de fazer o curso sobre mediunidade antes de ir para a mesa mediúnica. E isso, algumas pessoas e alguns centros pecam, porque esquecem dessa importância para que as pessoas possam, então, contribuir de uma maneira positiva dentro da mesa mediúnica. E, às vezes, acabam se atrapalhando, porque não estudaram, não sabem os aparelhos que têm, não sabem que ela própria precisa ficar ali plena e com o comando de tudo, né? Mesmo que seja sonambúlica, precisa ter esse controle, né? Para poder... E aí o mentor vai ajudar tudo isso, mas precisa ter consciência desse controle para que as coisas não aconteçam de maneira diversa. Não é? Meninos, eu acho que nós devemos contrariar aquilo que nós havíamos proposto. Não vai dar tempo de fazer o capítulo 8. A gente deixa para a semana que vem. A gente pensa que é pequenininho, mas sempre, né, estende aí e tem umas reflexões importantes. Eu acho legal. Mas eu penso que nós não devemos ter pressa. Nós estamos falando de mediunidade e estamos em oração. Por que não acreditar que estejamos sendo inspirados? Sim. Inspirados para coordenar as coisas na velocidade que precisa acontecer. Eu fico muito confiante, muito tranquilo nisso. Não, sem nenhuma soberba, eu penso assim, estamos em oração, um grupo grande em oração, um grupo grande aprendendo, planejamos, estudamos o capítulo 8, mas se essa não foi a vontade de quem nos coordena, passamos o 8 na semana que vem. Né? Estamos todos coordenados, estamos a serviço, vamos dizer só assim, né? Eu estou me lembrando aqui que no capítulo da semana passada, em algum momento, a orientação é que o espírito elevado dirige o espírito menos elevado. Sim. Então, nós estamos discutindo, né, entre nós, né, batendo um papo sobre um livro, mas existe muita gente mais preparada cuidando de nós. Então, soube nos levar até onde nós podemos ir. Porque o nosso entusiasmo juvenil diante da espiritualidade fez com que a gente achasse que dava para juntar os dois. Na hora que eu comecei a falar aqui, eu falei, gente, não é possível. Bom, aí quando a coisa aconteceu, está sendo muito bacana, muito bacana. Parecia que não tinha nada para falar do capítulo 7, né? Foi só começar a falar e abrir um leque imenso. Não. Foi muito bacana. Que legal. Gente, fica aí o desafio. Vamos ler o capítulo 8, todo mundo. O capítulo 8 é curtinho, são só 8 paginazinhas, pequeninhas, com uma letrona boa. E tem uma história interessante lá sobre um certo senhor de escravos. Negócio chique. Eu vou fazer como eu faço com meus alunos de literatura. Só vou contar um pouquinho para dar água na boca, sabe? Então, olha, vale a pena. Tem muita coisa esclarecedora lá. Vamos folhear, dar uma lidinha, porque a semana que vem ficam os 3 aqui falando, mas todo mundo sabendo o que está acontecendo, para que o nosso campo de discussão se amplie, né? E vocês podem fazer perguntas, fazer interferências. A gente falou isso no primeiro dia, mas isso não tem acontecido, né? Então, vamos
vamos fazer as interferências, fazer perguntas. A gente está aqui aberto, a gente está a serviço. Eu tenho certeza absoluta que certeza absoluta é um pleonasmo, mas eu tenho certeza que a espiritualidade está nos conduzindo, nós somos instrumentos aqui e estamos transmitindo aquilo que eles nos pedem. Por isso, estando inspirados, fica até mais fácil para a gente responder aos questionamentos de quem precisar. Não é isso? Acredito que a gente deva procurar ir encerrando, né? Mas só para jogar um pouquinho de açúcar sobre o próximo capítulo, para quem gosta de filme de reis, rainhas, pensar em quando surgiu essas ideias de libertação, de liberalismo, de fuga de ideais divinos que foram, né, feitos aí pelos séculos de 15 a 19, é um capítulo interessante. É uma pequena pitadinha lá. Oferece aí um campo vasto para pesquisa, né, Rodrigo? Então, vamos encerrando. Eu não consegui, na semana passada, editar a live, mas hoje eu vou editar a da semana passada e a de hoje, e eu disponibilizo o link para todo mundo, depois para quem quiser ver de novo, ou quiser passar para alguém, né, que esteja acompanhando, não presencialmente aqui, mas depois que fica gravado. Eu passo para vocês o link para que vocês possam compartilhar. E o Rodrigo vai fazer a oração final para a gente, então, encerrar esse momento de hoje. Né, Rodrigo? Vamos lá. Vamos pedir a Jesus, nosso amado Mestre, que nos ajude a encontrar inspiração nos evangelhos, na boa doutrina, em boas leituras, na convivência de todos os modelos, convivências positivas, convivências não tão positivas, não tão otimistas, mas que nós possamos encontrar em todos os nossos momentos de vida, daqui até a próxima semana, quando vamos encontrar, motivos para louvar a Deus, louvar o bem, louvar o bom, amar o próximo como amamos a nós mesmos, cuidar dos próximos de todas as maneiras, como cuidamos de nós. E toda a espiritualidade que em volta de nós se acampa, neste momento de reflexão, possa estar conosco por nossa vontade, por nossa liberdade, nos orientando, nos inspirando, para que nós possamos ser instrumento da paz, do amor e da fraternidade. Que assim seja, em nome de Jesus, nosso amado Mestre. Assim seja. Então, pessoal, a gratidão pela presença de todos que estão aqui junto com a gente nesse momento, às 20h57, e as pessoas encarnadas, desencarnadas, Centro Espírita Paulo de Tarso, de Três Pontas, de outros centros, pessoas espíritas, não espíritas, simpatizantes, pessoas que são curiosas, enfim, a todos que estão acompanhando aí o estudo dessa obra. A gente quer deixar aqui a nossa gratidão a todo mundo. Gratidão pela companhia, gratidão pelas inspirações que vêm de vocês para nós também. Gratidão, namastê, até semana que vem. Beijo no coração. Gratidão, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.